A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estamos aqui juntamente com os irmãos, com esta igreja amada, para se louvar mais uma vez ao nosso Deus. Queremos convidá-los para juntos louvarmos ao Senhor com o hino 298 da nossa harpa cristã. Avante, servos de Jesus. Amém? E aqui nós somos vitoriosos. E enquanto aqui tivermos, o Senhor está conosco, nos concedendo a graça e a vitória que já nos é certa. Mas, nós cremos que o que Ele reservou é maior ainda. E estar ali para todos aqueles
que vencerem e forem fiéis. Eu sou fiel. Eu busco, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de todas as situações, manter-me firme. E eu creio que você também. E vamos juntos servindo, aguardando e bendizendo esse nosso Deus. Vamos cantar o hino 36 da linda pátria estou, estamos bem longe. Amém? Estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, aos braços teus fugir. Leve a sua vida certa quando mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Amém. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, boa noite, tudo bem? Graças a Deus nós estamos iniciando hoje mais um estudo da palavra de Deus. Nós vamos ler hoje na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Enquanto os irmãos buscam suas Bíblias ou abrem as Bíblias, nós vamos fazer uma oração para nós darmos início então ao estudo da palavra de Deus. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade de nesta noite estarmos em torno da tua palavra, reunidos para aprendermos um pouco mais de ti. Que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento da tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos começar um estudo novo, baseado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em
Contudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. O tema do nosso estudo baseio-me em todos estes versículos, mas para dar o tema eu baseei no versículo 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pela segunda vez, o apóstolo Paulo fala da paz no versículo 9. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Bom, o tema do nosso estudo é a paz divina no coração. O tema é especial, porque nós, servos do Senhor, fomos chamados para a paz. A nossa saudação, inclusive a saudação cristã, quando nós nos encontramos ou quando nós vamos falar uns aos outros, a nossa saudação é a paz do Senhor. E a paz do Senhor é mais do que um cumprimento social, é bem mais que isso. Quando nós falamos a paz do Senhor, nós estamos falando de algo real. Não é o mesmo que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Isso é um cumprimento social. As pessoas assim se cumprimentam. Mas o crente não. O crente, o servo do Senhor, quando eles se encontram, eles falam a paz do Senhor. Então, quando nós falamos sobre esse tema, nós estamos falando de algo real, de algo que nós conhecemos bem. Ora, os povos, ou seja, as nações, eles primam tanto pela paz, que vez ou outra na história da humanidade, sempre se levanta um líder de uma determinada nação, alguém com problemas, e tenta ser mais do que é, ou tenta invadir uma outra nação para tomar o bem que ela tem. E nós conhecemos as histórias, aí as histórias da humanidade. Nós sabemos que guerras existem há milhares de anos, mas as famosas de envolver todo mundo foram duas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso significa dizer que grande parte das nações entraram em conflito.
A última foi em 1940, durou até 45, por aí assim. E as nações, em busca da paz, elas se uniram e criaram uma instituição chamada ONU, que significa Organização das Nações Unidas. Qual o objetivo disso? O objetivo deles se unirem numa organização é evitar a guerra, é manter a paz no mundo. Ora, antes de uma nação entrar em conflito com outra, eles levam a questão até as Nações Unidas e eles discutem, não de forma diplomática, se discute antes que venha a entrar nas vias de fatos, o que é a guerra realmente dita. Então, paz é algo que o homem, não só as nações, mas todos nós queremos ter paz. Não existe coisa melhor do que acordar em paz, passar o dia em paz e deitar em paz. O salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustém. Então, não existe nada melhor do que paz. Então, o tema que nós vamos falar no decorrer desse mês, nós vamos falar sobre a paz divina no coração. Então, a paz, como nós falamos aqui, é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Jesus falou em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Observe que Jesus disse: deixo-vos a paz. Ou seja, então nós podemos ver que a vida cristã é uma vida de paz. Claro que o crente, ele passa por lutas, por tribulações, por problema. Mas olha o verbo que nós usamos aqui: o crente passa. Passar é algo que não fica permanente, porque Jesus chamou o servo, a serva, para fazer parte do seu reino, e ele nos deu paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz de Jesus é algo mais poderoso do que qualquer adversidade que nós venhamos a enfrentar. Eu sei que estou falando com pessoas que já tiveram a experiência de estar em meio a uma luta, a uma tribulação, passando por uma angústia muito grande. Mas independente dessas coisas exteriores, lá dentro, no íntimo do nosso ser, a nossa alma regozija de gozo, de alegria, porque a paz de Deus não pode ser tirada de nós. Então, é algo tremendo, é algo real. O crente foi chamado para a paz, ou seja, eu e você fomos chamados para a paz. Olha o que diz Paulo aos Colossenses capítulo 3 e o versículo 15. Diz: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, domine em vossos corações e sede agradecidos. Observe que Paulo disse assim, e a paz de Deus, para a qual você foi chamado. Então você foi chamado para a paz. Se um crente vive, veja, não é passar. Se o crente vive em lutas e tribulações, é bom rever os conceitos. É bom rever seus conceitos. Eu me recordo que quando eu era bem novo na fé, eu ouvia aqueles irmãos com mais maturidade cristã, maturidade entre aspas,
E eles diziam que o crente que não passa luta não é crente. E eu escutava tanto as pessoas falarem isso, e eu tinha tanta paz no meu coração, que eu dizia: Jesus, será que eu não sou crente? Porque eu tenho tanta paz na minha alma, eu sinto tanta alegria no meu coração. Para mim é um prazer tão grande servir ao Senhor. Sabe, eu não sou crente só porque existe um céu de glória me esperando, porque existe coisas inexplicáveis que o Senhor preparou para mim e para você, que Paulo disse que ao homem não é lícito nem falar, que aquilo que o olho nunca viu, o ouvido não ouviu e nunca desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. João também viu tantas coisas no Apocalipse e a gente fica maravilhado com o que ele viu. Claro que essas coisas nos encantam e nos enche de alegria, de gozo, e nos momentos que a gente está passando por luta, por tribulação, a coisa que a gente mais quer é ir para o céu, se ver livre dessas coisas, para nós gozarmos com o Senhor eternamente. Mas eu não sou crente só por causa dessas coisas. Eu sou crente porque para mim é uma alegria ser crente, é um prazer ser crente, é uma satisfação tão grande que, se não existisse nenhuma dessas recompensas, se nada existisse, se no céu não fosse real, se Deus não existisse, mesmo assim eu não queria ser quem eu era antes de conhecer a palavra. Eu queria ser quem eu sou agora, porque a vida que eu levo agora é prazerosa. É bom servir ao Senhor. E se você não sente alegria, não sente paz, a paz divina no seu coração, eu recomendo você a ler mais a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra diz nos Salmos, no Salmo, que muita paz tem os que amam a tua lei. Olha que coisa tremenda. Então, se você quer ter paz, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Eu me recordo de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e eles fizeram essa pesquisa com diversas pessoas e constataram que as pessoas que leem mais a Bíblia, elas são mais felizes. Elas sentem menos medo, elas sentem menos depressão, elas sentem menos ansiedade. Os benefícios de ler a palavra de Deus são enormes e inúmeros, vão além dessa pesquisa. Porque quando você lê a palavra de Deus, você se aproxima do autor dessa palavra. A Bíblia é um livro como nenhum outro. Se você pega qualquer outro livro, você vê lá na capa o nome do autor, mas você não sabe nem onde ele mora. E você não sabe, e ele sequer sabe que você está lendo a palavra que ele colocou naquele livro. Mas a Bíblia é diferente. O autor da Bíblia, veja, eu estou falando o autor, porque a Bíblia teve escritores humanos. Mais de 40 homens escreveram a Bíblia em tempos diferentes. Eles tinham profissões diferentes, eles tinham idades diferentes. Existe um período de 1600 anos entre o primeiro e o último livro. Olha que coisa tremenda. Mas esses homens foram apenas escritores. Deus os usou para escrever a sua palavra, mas o autor é o próprio Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que a profecia não é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Aliás, isso foi Pedro que falou. Então ela não é produzida por vontade de homem algum, mas o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, que inspirou os escritores a escreverem, ele está com você. E à medida que você lê a palavra, que você ouve esta palavra que nós estamos falando aqui, o Espírito Santo
testifica no seu coração que ela é verdadeira, que ela é real. Isso te dá paz. Então, eu incentivo você a ler a Bíblia, a ouvir a Bíblia. Hoje nós temos a opção, se você não pode ficar segurando e ler, você pode ouvi-la. Existe a Bíblia em áudio. Às vezes eu estou trabalhando e eu estou ouvindo as cartas de Paulo, os livros da Bíblia. Eu estou ouvindo, e ouvir é tão bom, às vezes é até melhor que ler. Porque você, na leitura bem feita que aquele narrador faz, você às vezes percebe coisas que você não percebeu quando você estava lendo. Então eu encorajo você a amar essa palavra, ame a palavra de Deus, e você vai ter paz. Você foi chamado para a paz. Mas se porventura você está em luta, em tribulação, fica firme, porque o Senhor é contigo e vai te dar vitória. Essa luta vai passar e a paz divina de Deus vai reinar no seu coração. Bom, por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Por que é tão importante a paz divina estar em nosso coração? Primeiro, e é o que nós vamos falar hoje. Primeiro, quando a paz de Deus está no nosso coração, a ansiedade desaparece. Olha que coisa tremenda. Esse é nosso primeiro tópico. A paz divina no coração implica em, primeiro, desaparecimento da ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Acredito que você pode até ser ansioso. Eu estou falando ansioso, não estou falando ocioso. Ocioso é uma pessoa que está sem trabalho, sem se mexer. Uma pessoa ociosa é uma pessoa quieta, parada. Nós estamos falando de ansiedade. Ansiedade é uma coisa ruim. Você vê que quando nós ficamos ansiosos, cada pessoa reage de um jeito, porque o nosso físico é diferente, nós mudamos de um para outro. Mas existem pessoas que suam as mãos, existem pessoas que tremem, existem pessoas que gaguejam, existem pessoas que perdem o sono, e existem pessoas que até o seu metabolismo é modificado. Isso acontece comigo às vezes, quando eu estou muito ansioso para fazer alguma coisa, o meu metabolismo se desarruma. Você fica com aquela sensação de precisar ir no banheiro, e você vai no banheiro, não é nada, é só ansiedade. Então a ansiedade não é uma coisa boa. Sabe o que é que a palavra nos diz? Esse é nosso primeiro tópico. A paz divina no coração implica no desaparecimento da ansiedade. Olha o versículo de número 6, foi o primeiro versículo que nós lemos hoje. Versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja que aqui a expressão do apóstolo São Paulo é uma expressão de proibição. Não ande ansioso. Ele está dizendo, ele está imperando: não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha, meu irmão, se você está ansioso, a ansiedade ela produz uma inquietação. E a inquietude é algo ruim. Deus não opera na inquietude, Deus opera na calmaria. Deus opera na quietude. Lembra do Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando para alguém agora: aquiete-se,
Aquiete, sossegue o seu coração, porque eu tenho paz para você. Sabe o que o autor sacro na harpa cristã, eu esqueci de pesquisar o hino. Se David puder me ajudar, David, pesquisa aí no Google. Um hino lindo. O autor, o compositor sacro, ele disse: crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. 178, olha aí, 178. Pega esse hino lá. Se você não sabe cantá-lo, abre o YouTube lá e põe 178 da harpa cristã. Você vai ver que coisa linda, a letra é perfeita. E ele chega no coro e ele diz: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Quando a Cristo aceitei, tenho doce paz. Eu dei uma erradinha no coro aí. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Quando Jesus a minha alma salvou, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Olha que coisa linda. Então essa paz de Deus é possível, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às lutas diárias, aos problemas da vida. A paz de Deus, ela é possível. É possível você vivê-la, porque ninguém arranca isso de você. Aleluia. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Vamos aos subtópicos aqui desse primeiro tópico. O nosso primeiro tópico é o desaparecimento da ansiedade. Veja que coisa gloriosa que a paz divina traz. Primeiro subtópico: é inútil ficar ansioso. É inútil ficar ansioso. Então, se é algo inútil, por que ficar? Eu sei que falar é mais fácil do que vivenciar, mas é o que a palavra de Deus nos diz, é inútil. Salmo 127, olha, Salmo 127, eu vou ler dois versículos, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 127. Você pode conferir na sua Bíblia. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, o Senhor, aos seus amados o sono. Olha, que coisa tremenda essa palavra. É inútil, é isso que está dizendo a palavra de Deus. É inútil ficar ansioso, sabe? Porque quando você colocou a sua fé em Deus, você precisa descansar nele, sabendo que você tornou-se filho de um Pai que pode tudo. Eu sei que eu estou falando para pais agora, e se eu não estou falando para pais, estou falando para pessoas que futuramente serão pais.
O que você seria capaz de fazer por um filho seu? Por aí você tira a conclusão. Imagina você ter um pai, que é o que você tem, que tem todo poder, que pode tudo a seu favor. Claro que quem ama não dá tudo que o filho pede. Quem ama sabe escolher as coisas certas para seu filho. O pai, a mãe que dá tudo que a criança pede vai estragar essa criança. Ela tem que saber que nem tudo na vida nós teremos. Então é melhor que ela aprenda agora do que se frustre quando for maiorzinha. Então não cubra seus filhos com superproteção. Você está causando um mal muito grande. Os pais têm que aprender a dizer não. Também você pode dizer espere. Você sabia que Deus fala isso também? Deus responde sua oração com 3 tipos de resposta. Ele pode dizer sim, e sim significa receber o que você pediu. Deus pode dizer não, não significa não receber o que você pediu. Mas Deus não deixou de responder você. Deus respondeu sua oração. Aliás, Deus responde toda oração. Ele não deixa ninguém que se dirige a Ele sem uma palavra. Agora, a palavra de Deus pode ser sim, aí você recebe. Aí é quando você sabe que foi ouvido e atendido. Mas quando Deus diz não, você não vai receber. E aí, na grande maioria, as pessoas dizem: Deus não ouviu minha oração. Ouviu sim, só que Ele deu a resposta que você não queria. Ele disse não. E você tem que se conformar com o não de Deus. E quando Ele diz não, Ele põe no seu coração que você tem que saber que aquilo não era para ser. Mas Deus também pode dizer: espere, agora não, daqui a pouco eu dou. Então, quando Deus manda que você esperar, aquela esperança daquilo que você pediu a Deus em oração, você sabe que é questão de tempo. É porque Deus está dizendo: espere. Agora, quando Deus dá um não, você já sabe que o Espírito Santo mesmo convence você e diz: não, esse negócio não é de Deus não. Então, Deus pode dizer sim, não e espere. Amém? Então, veja, ficar ansioso é inútil. Para que ficar preocupado com uma coisa, com outra, excessivamente? Claro que nós, por sermos previdentes, a gente precisa se preocupar com... Não é disso que Jesus está dizendo. Não está dizendo que você deve ser uma pessoa descansada, que não estou nem aí para nada, que amanhã eu como o que vier, se não tiver o que comer, eu passo fome. E não é assim. Mas Deus está dizendo para você não ficar só pensando naquilo e pensando naquilo e não consegue viver, não consegue ter paz, não consegue ter alegria. Por quê? Porque você fica projetando algo que está para vir e você não sabe nem se vai alcançar aquilo. Enquanto você trabalha, enquanto você se prepara para conseguir aquele objetivo, vai vivendo cada dia de forma tranquila, sossegada. Olha, eu vou ter. Eu projetei comprar minha casa. A casa custa muito dinheiro que eu ainda não tenho, mas eu estou poupando. Todo mês eu coloco lá um pouquinho. Olha, eu comecei com tanto, eu já tenho tanto. Pronto, enquanto você chega naquele montante, seja feliz. É isso que Jesus está dizendo. Alegre-se com o que você tem. Espere. Ora, veja que para uma criança chegar, existe um período todo de gestação. Não adianta a mamãe ou o papai dizer: não, esse menino já está aqui no meu ventre, já tem 6 meses, é tempo demais, tira. Não está formado ainda. Não está formado ainda. Sabe, existe um tempo certo para cada coisa acontecer.
Existe o tempo certo. A gente que vive num tempo de pressa, a gente quer as coisas prontas. Eu me lembro que eu observei uma lagarta, ela subiu num certo lugar e ela fez aquela crisálida, aquele invólucro em volta dela, e ela ficou ali dentro. Eu acredito que você já tenha visto isso. A lagarta, ela está passando por um processo de transformação chamado metamorfose. E quando ela faz aquele invólucro em volta dela, ela fica ali dentro. E ali tem um processo, ela está sofrendo um processo de transformação. Ela entrou lagarta, mas ela vai sair borboleta. Se você quiser apressar o tempo, eu já fiz isso. E eu, curioso, querendo ver o que estava... Eu sabia que ela estava no processo de metamorfose, um processo de transformação. E quando eu vi que o negócio estava demorando muito, eu fui lá e mexi no invólucro que ela fez. E ela já estava bem desenvolvida, já tinha asinhas e tudo. Mas como eu adiantei o processo, as asinhas dela não descolou, ela não conseguiu bater asas e voar. Aquela lagarta que estava quase se transformando numa borboleta ficou atrofiada. Ela não conseguiu voar e ela morreu. Então existe um processo para as coisas acontecerem. Não adianta você querer pular etapas. Mas Jesus está dizendo que você tem que viver o seu dia a dia sem essa ansiedade por algo futuro. Sabe por quê? Porque você nem sabe se vai conseguir chegar lá. Olha, eu não estou dando aqui uma palavra negativa. Não é uma palavra negativa. Mas é que isso é uma palavra real. Real. Você nem sabe se vai conseguir chegar naquele objetivo ainda. Eu não sei nem se... Eu projetei comprar algo. E eu, por exemplo, eu projetei, conversei com uma pessoa um dia desse e falei, daqui a 3 anos eu vou comprar tal coisa. Eu falei. Mas você acha que eu vou ficar esses 3 anos vivendo em torno disso? Não. Claro que eu estou poupando, guardando o que eu posso e fazendo isso, mas até lá eu nem me lembro. Eu só sei que daqui a 3 anos eu vou comprar aquela coisa que eu objetivei, que eu projetei, mas até lá eu estou vivendo, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Você não pode fazer da sua vida um inferno por algo que você nem tem certeza se vai gozar daquilo. Você está entendendo o que é que Jesus está dizendo aqui? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. É Deus quem faz tudo. Olha, o versículo 2 é o mais importante para nós aqui, ó. É inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores. Esse pão de dores aqui é justamente o levantar cedo demais e dormir tarde demais. Ou seja, a pessoa está tão envolvida com o seu trabalho secular, ou seja, ganhar dinheiro, está tão envolvido que ele não dorme, não descansa. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comer um pão de dores. Olha o final do versículo. Porque Deus dá o quê? Porque Ele dá aos seus amados o quê? O sono. Não é o dinheiro. Ô meu filho, levantar, durma cedo, que Deus te dá o dinheiro. Não é. É o sono. Vai descansar. Você está entendendo? Vai descansar. Se você acorda cedo, dorme tarde,
porque você está envolvido. Eu estou trabalhando demais. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Você não está vivendo, você está vegetando. Vegetando. Viver é mais do que isso. Tire seu tempo para Deus. Trabalhe 8 horas. Você trabalha 8 horas para você. Você pode se dedicar mais 8 horas para você, para a sua vida, para a sua família. Ainda te sobra mais 8 horas para você dormir. E é interessante que diz a ciência que 8 horas de sono é suficiente para seu corpo revigorar, para você acordar no outro dia bem disposto. Sabe? É inútil. Olha, não é eu que estou dizendo não, e eu não estou encorajando você a ser preguiçoso não, vá trabalhar. É o que a palavra de Deus está dizendo, versículo 2 do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Eu já fiz isso. Todo profissional liberal faz isso. E você quer saber? Foi onde eu me dei mais mal. É quando eu ia além do tempo de trabalho. Eu trabalhava com coisas perigosas, com máquinas perigosas. A minha profissão era marceneiro. Não era marceneiro, não, era marceneiro. Meu ramo era móveis embutidos, cozinhas planejadas, quarto, sala, cozinha, banheiro. Trabalhei muito com isso. E quando chega aquele período que vai dando 5, 5 e meia, 6 horas, é hora de você parar. Vá para casa, tome banho, aproveita a companhia de sua esposa, dos seus filhos, tira o tempo de ir para a igreja, vai servir a Deus, vá dormir no horário certo, que no outro dia você está renovado, você vai produzir muito mais do que se você ficasse tarde. Eu já fiquei tarde algumas vezes, e foi quando eu me acidentei, cortei dedos, e perdi coisas, e não vale a pena, não vale a pena. Eu e uns irmãos meus que nós trabalhávamos com isso, nós até desenvolvemos um jargãozinho nosso. Se eu não enriquecer trabalhando até 6 horas, não vai ser trabalhando até 8, 9, 10 que eu vou enriquecer não. Quer saber de uma coisa? Desliga tudo, parou, vamos para casa que amanhã é outro dia. Então é só isso que Deus está dizendo. Olha, para que você está levantando cedo, dormindo tarde, comendo pão de dores? Sabe, o pão de dores é aquele, você pode estar comendo do bom e do melhor, mas aquele foi tão sacrificado que você não sente nem prazer. Por que você está lá comendo do melhor, mas está, que prazer você tem nisso? É pão de dores. Ouça o que papai está dizendo, é porque ele quer o melhor para você. Amém, meus queridos? Paz divina no coração, oh coisa gloriosa. Vamos ao segundo subtópico. Só reforçando o primeiro aqui subtópico. O tópico que nós estamos estudando é desaparecimento da ansiedade. O primeiro subtópico foi: é inútil ficar ansioso. Por que é inútil? Porque Deus é o provedor. Pronto. Segundo subtópico: porque nós não podemos mudar nada na nossa vida. Vamos ler Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler só 2 versículos. Versículo 25 e versículo 26. Essa versão aqui é uma versão na linguagem de hoje. Fica até mais fácil de entender. Diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Lucas, capítulo 12, versículo 25. Deixa eu ler na versão normal. Se eu não me engano, diz assim, Lucas 12. Muito bem. Lucas 12, vamos lá. Lucas 12, 25 e 26. Olha,
qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então esse subtópico diz: nós não podemos mudar nada, irmão. A ansiedade não resolve nada. Sabe por que ficar ansioso com a conta que vence amanhã? Se é amanhã que ela vence, você vai perder o sono hoje? Se sua conta hoje são 22. Se a conta vence no dia 23 e nós estamos agora, aliás, hoje é 23, amanhã é 24. Se a conta vence no dia 24, por que você vai perder o sono da noite do dia 23? Ah, pastor, mas é porque eu estou assim, sabe, preocupado, eu não sei de onde vou tirar o dinheiro. Você percebeu o que é que você tirou? O que é que você falou? Eu não sei. Então, se você não sabe, para que perder o sono? Vá dormir. É isso que Deus está dizendo. Durma, amanhã é outra coisa. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio cuidado. Então você está terminando o dia de hoje. Agora é hora, se você está me ouvindo aí, você já trabalhou o dia todo. Agora daqui a pouco vem a hora de você ir dormir. Vá dormir. Ah, pastor, o senhor está falando assim porque o senhor está dando só uma palavra para nos incentivar, mas se fosse com o senhor... Não, eu estou falando de algo que eu vivi, que eu presenciei. Eu já falei nessa igreja aqui. De eu ter problemas financeiros, de não saber como cobrir o cartão no outro dia. Ele vencia no dia seguinte. E sim, eu estava ansioso, preocupado, e fiquei imaginando como eu ia fazer, e planejei até a quem pedir emprestado, se tivesse necessidade, se fosse o caso. Mas quando eu estava nessa ansiedade toda, essa palavra me veio à mente: basta cada dia o seu próprio cuidado. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então eu parei e disse: Senhor, me ajuda a não ficar ansioso e não perder minha noite de hoje. Eu quero dormir em paz. Eu vou dormir. Amanhã o meu cartão vence. Amanhã a gente conversa. Foi desse jeito que eu falei para Jesus. E quietei, sosseguei, esqueci. No outro dia de manhã, assim que eu abri os olhos, a primeira coisa que me veio à mente: a fatura para pagar. Me lembro como hoje. Minha esposa saiu para trabalhar cedinho, 7h30 da manhã, joguei o joelho no chão e disse: Jesus, eu dormi em paz. Agora é hoje, tem que pagar a conta. Eu estou sem serviço, estou sem trabalho, mas o Senhor pode todas as coisas. Então, está nas tuas mãos. A minha oração simples, não precisa falar muito para Deus, Deus sabe. E me levantei e fui tomar café. Mal terminei de tomar café, não bateu na minha porta, porque minha casa tem interfone, mas tocou o interfone da minha casa. Eu atendi. Quem é? É fulano de tal, um colega de profissão. Disse, eu digo, já é a bênção de Deus. Já disse sorrindo. Quando eu cheguei lá, ele disse: eu peguei um serviço e eu não estou dando conta de fazer. Queria saber se você pode pegar esse serviço para fazer. Eu te dou X, o que ele me deu dava para pagar a fatura do cartão 2 vezes. E eu só subi a escada glorificando a Deus. Você percebeu? E então eu aprendi esse segredo. Eu estou falando para você de algo que eu vivo. Eu não estou falando de algo... Eu aprendi a descansar em Deus. Aprendi a descansar em Deus. Não existe coisa melhor. Paz. Isso produz paz. E a paz produz o afastamento da ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? Pode? É fácil. Nós citamos o exemplo aqui de pagar uma fatura.
Se ficar ansioso hoje, preocupado hoje, paga a fatura? É isso que você tem que se perguntar. Se eu me preocupar bastante agora, o dinheiro vai aparecer? Não. Então para que ficar ansioso? Então para que ficar preocupado? Então, se eu ficar ansioso, eu não vou resolver o problema, não vou ter o dinheiro e ainda vou acordar mal-humorado, com o corpo dolorido, porque eu não descansei nada. E ainda mais que eu não confiei no Deus que disse para mim: não se preocupe, deixe para o dia de amanhã cuidar dele mesmo. Eu estou aqui, ó. Nem nele você confiou. Então, quando a gente fica ansioso por essas coisas, significa que nós não confiamos no nosso Papai Celestial. Olha, porque se alguém que você confia, sabe que é real, que é verdadeiro, amigo seu, ou um pai seu, se ele disser assim: ô fulano, não se preocupe, amanhã você está precisando de X para pagar o cartão, tá, o dinheiro está na mão, tá? Você não vai dormir em paz? Oh, graças a Deus, fulano disse que vai me arrumar o dinheiro. Graças a Deus, agora eu estou tranquilo, vou dormir. Ora, você está confiante em alguém que, mais do que em Papai do céu? Olha, nós estamos falando aqui de algo espiritual. É isso. Ainda que você não esteja dizendo isso, mas as suas ações estão dizendo isso. Não confio que Deus vai suprir. Não confio. Então eu vou ficar aqui bem preocupado. Vou fazer aqui as contas, vou ver o que é que eu faço, se eu peço para alguém, o que é que eu vou fazer. Aí, meu Deus, já dá 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e você não dorme, porque você não confia que o seu Papai do céu pode suprir todas as coisas. Descanse, descanse. Deus diz: deleita-te, deleita-te. O salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar-se é ter prazer, é descansar nele. Amém? Então, é inútil ficar ansioso. Não vamos ficar ansiosos. Vamos descansar e confiar em Deus. Terceiro e último subtópico da noite de hoje: a paz divina no coração implica no desaparecimento da ansiedade. O que é que a ansiedade faz conosco? Ela abafa a palavra. Está vendo a palavra aqui? Abafa, abafa. Não deixa ela livre para produzir o que tem que ser produzido. Ei, aqui eu estou diante de uma palavra escrita, mas a palavra de Deus é mais do que isso aqui. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ela é viva e eficaz. Quando nós falamos da palavra de Deus, estamos falando do próprio Senhor Jesus. João, quando estava escrevendo o Evangelho, disse: no princípio Ele era o verbo quer dizer palavra, é Ele, Jesus, aquele que pode todas as coisas. A palavra, ela aqui está escrita, mas antes dela ser escrita, ela é real, viva, eficaz, penetrante, mais do que qualquer espada de 2 gumes, afiada, sabe? A espada mais afiada que existe, que é conhecida hoje, é a espada dos samurais japoneses, né? Diz que ela corta. Eu vi uma reportagem um dia desse do moço, ela corta fácil fio de cabelo, papel, sem força nenhuma, só pega o papel e só faz assim, corta. Aquilo não chega nem perto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus corta mais do que cabelo, papel. A palavra de Deus corta pensamento, corta intenção do coração. Que coisa gloriosa! Você é privilegiado, porque você faz parte da família de Deus. Aleluia! Então, o que é que a ansiedade faz? Ela abafa a palavra. Olha os versículos. Mateus capítulo 13, nós vamos ler 2 versículos para nós entendermos do que Jesus está falando ali.
Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Essa parábola do semeador é um estudo tão gostoso que eu tenho um estudo só sobre ela, para nós entendermos sobre a parábola do semeador. Futuramente nós vamos falar sobre isso. É um esboço maravilhoso, é uma palavra tremenda. Mas vamos aqui falar sobre essa parte, porque está dentro do tópico que nós estamos falando sobre ansiedade. Versículo 7, Jesus diz aqui, ele está falando a parábola do semeador que saiu semeando a semente. E ele diz que a outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ora, você sabe que quando alguém vai jogar uma semente no chão, a primeira coisa que o agricultor precisa fazer é limpar o solo. Ele limpa o solo, ou seja, ele tira aquela vegetação natural. Ele tira o capim, ele tira as ervas naturais que nascem ali, e ele ainda tomba a terra. Você já viu falar terra tombada? Tombar é arar a terra, ele revolve aquela terra. Ele traz a terra de baixo para cima, e ele faz com que aquele solo fique fofo, macio, para receber a semente. Porque a semente é algo frágil, ela vai nascer uma raizinha simples, ela não pode ter aquele solo firme, batido, tem que estar revolvido, e sem nenhuma erva daninha para não sugar os nutrientes da terra, porque a semente vai precisar de tudo aquilo. Veja que essa semente ela caiu entre espinhos, e diz que os espinhos sufocaram aquela palavra. Claro, os espinhos já estão sugando os nutrientes da terra. Os espinhos fazem sombra para que o sol não passe e aqueça a terra naquele local, e aqueça aquela semente, para quando a semente nascer e colocar suas folhinhas verdes, ela receber os raios solares. Você sabe que as plantas se alimentam tanto pela raiz como por cima pelas suas folhas. Ela precisa do raio solar para fazer a fotossíntese. Isso é importantíssimo para as plantas, é como o nosso respirar. Mas os espinhos estão lá sufocando a semente. Não vai. Aquilo não vai produzir nada. Aliás, diz que quando aquela semente começou a brotar, os espinhos sufocaram aquela semente. E ela não ficou infrutífera. Quando os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando acerca dessa semente que caiu entre espinhos, Jesus mais tarde vai explicar para eles, dar a explicação da parábola, e vai para o versículo 22. Eu li o versículo 7, onde ele está dizendo o que aconteceu com a semente. Agora ele vai explicar lá no versículo 22 o que é essa semente que caiu nos espinhos. Preste atenção, para você ver se você não está entre espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Ei, você ouviu a palavra? Claro que Jesus está falando ali da semente que caiu entre espinhos, e você vai entender de uma semente mesmo caindo numa terra e tal, mas ali Jesus está colocando pessoas, eu e você, homens que ouvem a palavra dele. Ele vai explicar agora, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Só pessoas têm capacidade de ouvir a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e essa pessoa fica infrutífero. Está tão claro, mas eu vou explicar para você. A semente que caiu entre os espinhos representa uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, gostou da palavra, nossa, que coisa linda, a Bíblia é correta, Jesus é bom, recebeu Jesus com alegria, a semente vai brotar, brotou, servo de Deus, crente, congregando, mas daqui a pouco vem um problema, os cuidados desta vida, é o que está escrito aqui, mas os cuidados deste mundo. Presta atenção.
os cuidados deste mundo. Quais são os cuidados desse mundo? O meu trabalho, a minha família, minha esposa, meus filhos, minha casa, meus bens, meu carro, minha casa, minha propriedade, meus bichos, tudo que é seu, que é relacionado a esse mundo. Eu falei para você só de coisas boas, não falei aqui de pecado, de coisas ruins. Seu trabalho é uma coisa boa e é essencial para você viver, sua família, seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, os bens que você tem, seu carro, sua casa, sua propriedade, tudo que você tem por bem, tudo que você tem, essas coisas são boas, mas são do mundo, sim ou não? São daqui. Se você atentar muito para essas coisas, veja o que diz aqui, ó, eu vou ler de novo. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, aí vem uma outra coisa aqui, e a sedução das riquezas. Você está seduzido por isso aqui? Você trabalha para se manter, para se suster, ou você está tão seduzido para ficar rico? Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu preciso ter. Querendo ter tanto que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra. Ei, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífero. No decorrer de quase 25 anos pastoreando igreja, meu Deus, como eu já conheci pessoas assim. Já conheci pessoas que, enquanto estavam desempregadas, faltando as coisas, eram na igreja o tempo todo, orando, meu Deus, eu preciso de um emprego, e eu vi o Senhor abrir uma porta maravilhosa para um irmão. O irmão cantava na igreja, era um diácono abençoado, quando ele cantava a igreja se alegrava, sentia poder de Deus, aquele irmão orava no círculo de oração, nos cultos à noite, Deus abriu uma porta maravilhosa para ele, e o irmão sumiu da igreja. E eu me recordo de dizer: irmão, moço, você sumiu, o que aconteceu? Eu não tenho tempo. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ei, a paz divina no coração implica no desaparecimento da ansiedade. Eu vou repetir, versículo 6, que é o versículo que nós baseamos o nosso estudo aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com oração e súplica com ações de graça. Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos. Essa é o primeiro tópico do nosso estudo. Teremos outros nas terças-feiras seguintes. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Agora eu quero orar pelos irmãos. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos oriente e nos ajude. Que o Senhor nos ajude a tirarmos de nós toda e qualquer ansiedade. Que nós aprendamos que a ansiedade não nos leva a nada. Que nós não podemos fazer nada. Que nós possamos confiar em Ti, Papai querido, como nosso provedor. Abençoa-nos, porque nós sabemos que quando o Senhor pede algo de nós,
é para que nós tenhamos uma vida mais feliz e mais sossegada. Queremos te agradecer pela palavra que lemos nesta noite, que o Senhor faça com que ela produza em nosso coração, que nós não venhamos a andar ansiosos por coisa alguma. Tira do nosso coração todo o mundanismo, que nós tenhamos nessa vida o necessário para vivermos com dignidade, e que nós tenhamos tempo para o Senhor, tenhamos tempo para te adorar, tenhamos tempos para fazer a tua obra. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus.